Bom dia para todos, pessoal da primeira série. Como vocês sabem, eu estava adoentado, né? E agora estou voltando às atividades, firme e forte, mais bonito, mais magrinho, né? E mais inteligente também, né? Não vamos também largar a inteligência de lado, né? Tá? Espero que vocês tenham ficado bem, né? Com certeza ficaram bem, né? Com a tia Joelma, todo mundo fazendo seus trabalhos, né? Fazendo suas revisões. E hoje nós vamos iniciar agora os temas, né? Praticamente o conteúdo do segundo semestre. E o primeiro assunto vai ser em cima, evidentemente, da produção textual, né? A aula agora de produção textual, em cima do gênero discursivo do relato pessoal, que isso é muito importante. Tem várias maneiras de você encarar relato pessoal, mas quando se fala em gênero discursivo, em que você tenha que produzir um texto, ou então que você tenha que ler um texto, existe uma série de características. Essas características elas são eminentemente exclusivas desse gênero discursivo. O básico dele foi o que eu coloquei aí, o compartilhamento de experiência através de narrativas. Gente, olha só, o que é narrativa? Narrativa não é alguém que conta alguma coisa, que está contando alguma coisa? Existem várias formas de contar. Você pode contar alguma coisa que está acontecendo com uma outra pessoa. Você usa em terceira pessoa, né? Você pode contar algo que está acontecendo contigo, né? Ou que aconteceu, que está acontecendo contigo, primeira pessoa, né? Você pode estar falando de o protagonista pode ser uma terceira pessoa, você pode ser o protagonista, né? O eu pode ser, né? Em cima dessas características existe um fator assim preponderante no gênero no gênero do relato pessoal, que eu sempre falo que é a primeira pessoa é o próprio narrador. Tá? Então, narrador, primeira pessoa. É a primeira característica que nós temos que ter. Então, porque é alguém contando algo que aconteceu. Olha o que eu falei. Não é que acontece. Aconteceu. Acontecera. Acontecia. Então, fato que envolveu um determinado momento, você, como o relator pessoal, e que você vai contar aquilo de uma forma específica. Essa forma específica que é a grande diferença entre todos os outros gêneros discursivos, que está na emotividade. Você dá ênfase à emoção, tá? Dá ênfase aos seus sentimentos. Você demonstra naquilo que você escreve o que realmente você sente. Então há uma explosão emotiva nisso daí. Ah, professor, mas o eu lírico é diferente. O eu lírico é uma poesia em que o autor coloca os seus sentimentos. Aqui é algo que acontece em que você relata da sua forma e coloca a emoção. Então, uma coisa é a poesia e outra coisa é a narrativa. Gênero discursivo, relato pessoal, é da narrativa. Vai se confundir um pouco mais à frente, vocês vão ver que vai dizer, poxa, mas você se contradisse. Não, eu não me contradisse. Mais à frente a gente vai ver. Não vamos entrar. Vamos passar para o próximo slide. Esse segundo slide é muito legal. Mostra uma figura de uma menina, né? E que ela diz, ó vida. Em cima tem a vida social, o trabalho, a vida pessoal, o diário, um monte de coisas ali na cabeça dela. Né? E o que está acontecendo com ela? Está suando. O suor é uma característica de figuras de ansiedade. Então aí
tem um componente emocional da ansiedade, em que ela vai contar um relato da vida dela, demonstrando essa carga emocional essa carga emocional do estresse, vamos dizer assim, né? Da ansiedade dela. Então, olha lá. No gênero discursivo, relato pessoal, podemos narrar as histórias que marcaram as nossas vidas. Então, se nós contamos, foram histórias que aconteceram conosco e não com outros. Tá? Daí, relato pessoal. Ah, professor, mas e se eu relatar aquilo que viu? Sim, é relato pessoal, porque você coloca o seu ponto de vista diante de uma determinada situação, um fato. Mas você é o protagonista. Você não pode ter um segundo protagonista, um ele como protagonista. Você vai contar a história, o fato que aconteceu ali, em um determinado lugar, mas que tenha o você como o elemento principal da narrativa. Primeira pessoa. Olha só isso aqui, ó. Esse textinho que está escuro aí. Minha avó, então, foi à padaria comprar um pão para o lanche e eu fiquei sozinha com os gatos. Minha, primeira pessoa. Eu fiquei, primeira pessoa. Um deles estava se afogando em lágrimas de tanto chorar e gritava como se sentisse uma dor incurável. Isso daí é o que estava acontecendo, era o fato. O gatinho estava acontecendo ali. Ao eu de novo, eu querendo ajudar, peguei-o. Quem pegou? Eu. Nos meus braços e aninhei, como uma mãe ao segurar seu filho no seu colo. Olha a carga emocional, a carga emotiva ali é muito forte. É um relato em que a pessoa conta um fato, um determinado fato, e que esse fato gerou uma carga emocional tremenda, a ponto de isso se refletir no texto. Tá? Então é importante todas essas nuances para que vocês comecem a entender melhor esse gênero discursivo que é o relato pessoal. Vamos passar para frente. As características desse gênero são narrar, é narrativa? Narrar. Se é narrativa, narra-se. Né? Narrar de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa e suas consequências, reflexões. Então, vai se refletir diante de um fato específico. Como eu disse, você pode até contar um fato que aconteceu com alguém, mas você tem que colocar o seu ponto de vista. O relato é seu. Apresentar elementos básicos da narrativa, tais como sequência de fatos, pessoas, tempo e espaço. Isso daí é característico da narrativa. Se não tiver isso, não tem narrativa. Sequência de fatos, as pessoas são os personagens, o tempo quando ocorre e o espaço onde ocorre. Tá? Os elementos gramaticais e de linguagem que o compõem que compõem o relato pessoal. Gente, olha só, esse relato pessoal, essa questão, elementos de linguagem, elementos gramaticais, como é que se constrói essa narrativa. Então vamos lá, o narrador será protagonista, lembra que eu falei? Narrador, né, é o próprio, né, primeira pessoa. Ou participante da ação, você participa vendo, mas você que conta. Você vai sempre estar fazendo em primeira pessoa. Verbos e pronomes são empregados predominantemente em primeira pessoa. Lembra disso que eu vou falar novamente para vocês. Relato pessoal, protagonista em primeira pessoa. Verbos, tudo que acontece no pretérito. As gramáticas, elas insistem muito nessa questão do que oscila entre o pretérito imperfeito, aquilo que aconteceu, mas não terminou, e o pretérito perfeito, aquilo que aconteceu e terminou. Mas você pode ter determinadas situações em que usa-se o pretérito mais que perfeito, o futuro do pretérito também. Então,
Vamos colocar da seguinte forma. A grande maioria, né, dos relatos pessoais, eles estão entre pretérito imperfeito e o pretérito perfeito. Eles oscilam por ali. E prega-se o padrão culto da língua. Ninguém vai escrever no relato pessoal, pô, o gatinho estava chorando muito. Pô, tava dó o gatinho, pô. O que eu vou fazer, galera? Não sei o que. Você não pode falar assim. Você tem que usar o padrão culto da língua. Daí você ter os elementos gramaticais para poder construir. Então, a linguagem informal, ela não faz parte do relato pessoal. Tá legal? Ela faz parte, de repente, do diário, de alguma carta que você está escrevendo para alguém. Aí sim, a linguagem informal, ela funciona. Mas dentro do relato pessoal, não pode. Até porque você tem que construir de uma forma que as pessoas entendam. É um relato, você está contando uma coisa. Se você conta uma coisa que aconteceu e daqui a pouco está usando no presente, ou você está inventando, que é aquela história, né, que quem conta um conto sempre inventa um conto, né, a história da fofoca, né, que é, o homem brigou com a mulher, discutiu em casa, aí daqui a pouco a vizinha vem contar, nossa, o cara bateu na mulher, não sei o quê, aí daqui a pouco chega lá na outra, um matou o outro, tá tudo cheio de sangue lá. Então, quer dizer, a história vai aumentando. Então, por isso que esses relatos pessoais, eles têm que ter o padrão culto da língua, tem que respeitar isso aí, o tempo, né, que é o verbo. Prioriza-se as ações e a descrição do lugar onde elas ocorreram. É preciso fazer o leitor visualizar o ambiente e os envolvidos. Narrativa. A narrativa você não tem que dizer onde é o espaço, quando é, que é o tempo, quem são as pessoas, que são os personagens. Então, é uma característica da narrativa. Uso de advérbios para marcar a sequenciação de ações. Importantíssimo. Vocês vão ver que, principalmente os advérbios de modo, tempo e lugar, são os advérbios que são mais utilizados nisso daí. Por mais que você queira mudar muitas vezes, você termina sendo obrigado a colocar. Mas é uma característica bem predominante, né, do relato pessoal. E pode usar adjetivações e descrições, mas não pode predominar no texto. Você cai essa última, ela cai aqui, ó, em cima, na anterior, onde tem prioriza as ações e a descrição do lugar. Você pode descrever, mas a descrição é tão pequena dentro do relato que o que predomina é o próprio relato e não a descrição. Se a descrição predominar, deixa de ser relato, passa a ser descrição. E assim ocorre com os outros gêneros textuais e tipos textuais. São assim. O que vale é a predominância das características. O próximo slide. Estrutura. Como é que é a estrutura? Você não sabe a estrutura de uma carta? A carta você tem a data, você põe a data para quem você está escrevendo, conta ali o que tal, bye, beijos, e assina e vai embora. A carta bota no correio, correio, né? Não é assim? Ou então pelo e-mail, né? Outro dia eu escutei, eu estava internado lá no hospital, eu escutei uma foi terrível. Eu estava com o celular e estava vendo os meus e-mails, não sei o que tal. Aí veio uma senhora e disse assim, já que você está com o celular, você sabe dizer o que é e-mail? E-mail? Não sei o que é, não. Dizem que é coisa que a gente recebe. Não, e-mail. E-mail. O mundo está transformado, né? Título. Todo relato pessoal tem um título. Você que vai determinar o título. Introdução. Contexto. Você vai criar aquela ideia geral, vai determinar os personagens, o tempo e o espaço, e o fato e o problema. O que está acontecendo, o fato que ocorreu e o problema que se formou a partir daquilo ali. E no desenvolvimento, aí sim,
você vai ter a construção de uma trama e o clímax, que é exatamente aonde você tem a carga emocional. É nisso aí, na construção da trama e no momento do clímax. Eu aninhava, lembra? E peguei os gatinhos e aninhei no meu colo como se fosse uma mãe com seus filhos. Isso é um clímax, né? Chegou o clímax. E a conclusão é que você tem uma reflexão sobre o que acontece. Como toda narrativa, e a gente falou isso já outras vezes, já conversei com vocês, você vai sempre perguntar quando ocorre, onde ocorre, quem participa, o que se deu, né, dentro do texto, né, da narrativa, como aconteceu, por que aconteceu. Olha quanta coisa interessante aí. Então são perguntas assim bem simples que vale a pena vocês guardarem, que dá para diferenciar as coisas, os tipos textuais e os gêneros textuais. Você consegue, com perguntinhas pequenininhas assim, você consegue diferenciá-los, tá? Relato pessoal e outras narrativas. Como é que isso acontece? Como é que isso se desenvolve? Os relatos pessoais, eles podem integrar outros gêneros discursivos, como, por exemplo, integra parte das narrativas dos diários. Você, dentro de um diário, você pode colocar ali um relato, mas a predominância é do diário. Então, o gênero discursivo é diário, e não o gênero, o gênero textual, perdão, o gênero textual é o diário, e não o relato pessoal. Tá? Pode fazer parte de autobiografias. Claro, você pode contar fatos de autobiografias. Nos depoimentos que nem sempre apresentam componente emocional associado. É verdade, os depoimentos normalmente são perguntas e respostas que são dadas, feitas e respondidas de forma fria. Mas numa determinada situação, você pode ter uma carga emocional. E aí você tem nesse momento você tem um pequeno relato pessoal. Nos memoriais, aquilo que você conta, histórias antigas, né, podem apresentar-se nos momentos específicos da narrativa. Certo, em um determinado momento aconteceu isso comigo, tal. Acabou ali. Né? Mas é somente um pedacinho que se forma ali. Os relatos pessoais podem ser utilizados como forma de exemplificar ou argumentar o que ocorre geralmente dentro da notícia. Televisão. Aí você tem reportagem. É a seguinte notícia. Bala perdida atinge menino em sala quando assistia a TV. Dentro da sua casa. Isso é a notícia. E onde entra o relato pessoal? O relato pessoal vem junto com a notícia. A notícia vai sendo dada, como ocorreu, tal. De repente entra alguém falando sobre o fato. E que tem uma carga emocional muito grande, que chora. De repente é a mãe, o pai, o irmão, o primo, será que ele seja, a avó, avô, e que vai levar ali um componente emocional muito forte, da tristeza, da angústia, da agonia, daquilo que tem acontecido. A pessoa relata desta forma. Ok? Então, e depois a notícia volta ao normal. Então, predomina a notícia, mas com determinados focos de relatos pessoais. E a literatura tem suas nuances, né? Principalmente com os Andrades, que eu também sou Andrade, Alexandre Andrade Araújo, sou Andrade, viu? Meus parentes aí, ó. Drummond de Andrade, meu parente. Né? Eu não gosto quando eu tiro os óculos dele lá, não. Né? Arranco os óculos dele lá quando está sentado lá em Ipanema. Mário de Andrade também, né? Foi um dos precursores do modernismo do Brasil, né? Da Semana da Arte Moderna, né? Dos manifestos, né? Do Manifesto Pau-Brasil, né? Manifesto Brasil, que é o Mário de Andrade. Então vocês vão ver o seguinte: olha a poesia
E que você mesmo, e que você vai dizer, poxa, você falou que poesia não entra nisso. Não, não entra. A poesia não é uma narrativa, é poesia. Ela tem um componente específico ali de rima, musicalidade, né, de arrumação, de forma específica para a poesia. É diferente da narrativa. Porém, tem autores que são autores magníficos. E o Drummond é um deles. Ele adora fazer isso. Olha aí. E agora, José? José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Olha o relato que ele fala. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. É um relato que ele está contando. E ele está botando emoção. Né? A emotividade, né, é da poesia, mas tem emoção nessa parte. E agora, José? Acabou a festa, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora? Olha a emoção aí. Lembra da pedra no caminho? Há uma pedra no caminho. No caminho há uma pedra. Né? No meio do caminho há uma pedra. A pedra está no meio do caminho. Olha aí. Ele está contando que existe uma pedra no caminho, que são as dificuldades da vida. E a cada mudança que ele faz dentro do verso, né, ele coloca uma emoção diferente. Né? O Mário de Andrade. Momento. O vento corta os seres pelo meio. Só um desejo de nitidez ampara o mundo. Faz sol. Ele que está dizendo, ó, faz sol. Fez chuva. E a ventania esparrama os trombones nas nuvens no azul. Ninguém chega a ser nessa cidade. As pombas se agarram nos arranha-céus. Faz chuva, faz frio e faz angústia. E este vento violento que arrebenta dos glutões da terra humana, exigindo céu, paz e alguma primavera. A carga emotiva dele mostrar alguma coisa. E as pombas se agarram nos arranha-céus. Olha a emoção. Ele está contando o fato que ele está vendo. Então você vê que tem, mas o que predomina é o quê? Não é a poesia? Então você não pode dizer que isso daí é um relato pessoal. Tá? Em termos gerais, vamos lá. Síntese do gênero relato pessoal. É um gênero muito comum no nosso cotidiano, pois relatamos fatos aos nossos amigos e familiares, ouvimos relatos de noticiários, buscamos relatos de pessoas notórias como inspiração para a nossa vida, ou para saber experiências vividas em lugares que desejamos conhecer. Sendo assim, falamos, lemos e escrevemos um relato em diversas situações, em diferentes suportes. Revistas, não sei, tá? Você faz relatos em revistas? Faz. Jornais, telefone, né? Você vai contar que alguém, alguma coisa sobre alguém, você liga para alguém, aconteceu isso, você conta, relata. Redes sociais é o que mais tem, a fofoca, sempre com o objetivo de narrar um acontecimento específico para outrem, quer dizer, o outrem é outra pessoa. Legal, né? Bem sucinto isso daí. Próximo slide. Bom, para casa vão ficar como no livro texto, volume 2, páginas 5, 6, 7 e 8. Tá? São textos que parecem ser difíceis, mas são textos facinhos, são poucas perguntas, mas vale a pena para que vocês leiam. Né? E nós, na semana que vem, nós vamos corrigi-los direitinho. Praticando no caderno, você vai fazer um relato pessoal de acordo com o que nós estudamos aqui em aula. Lembrando que não se trata de um diário de autobiografia de carta, se trata de um relato que você vai contar, obedecendo aqueles elementos característicos do relato pessoal, onde predomine o relato pessoal e não outro tipo de textual ou gênero textual. Tá bom? Ok? Então, até daqui a pouco eu vou gravar a aula de literatura para vocês, tá? E vamos fazer isso daí porque é um assunto que cai muito em prova, tá? Em concurso. Vocês estão na primeira série, está começando, né?
a criar a macete disso. Apesar desse ano ter sido um ano um pouco confuso, mas o que deu para a gente passar para vocês da melhor forma possível, nós fizemos. Tá? Então tá, um abraço e até a próxima.